Fala galera, tudo beleza? Professor Anderson Silva aqui, estou aqui com mais uma questão da ESA 2022. Essa diz assim: qual a posição do ponto P, 5,3 em relação à circunferência de centro C, 3,1 e raio igual a 5 unidades? O que a gente sabe sobre posição relativa entre uma circunferência e um ponto? Bom, se você tem uma circunferência de raio R, beleza? E centro O, para você ter a posição relativa, você vai fazer uma comparação com o raio e a distância do ponto para o raio. Por exemplo, você tem um ponto aqui fora, repara que a distância entre o O e o P, o centro e o ponto P, vai ser maior que o raio. Isso vai fazer com que o ponto seja externo à circunferência. Mas vamos pegar um outro ponto P. Se o ponto P estiver na circunferência, né, na bordinha, repara que a distância entre O e o ponto P vai ser igual ao raio, porque vai ser equivalente ao raio. E se o ponto P estiver dentro da circunferência? Repara que a distância entre O e P vai ser menor que o raio, certo? Ok? E se a distância for zero, o ponto P está no centro. Então a gente só precisa fazer essa comparação, né? A distância, nesse caso aqui, entre o ponto C, que é o centro 3,1, e o ponto P, que é o 5,3. O que eu preciso aqui? A distância entre um ponto A e um ponto B é simplesmente a raiz de x do B menos x do A ao quadrado, a variação do x, mais y do B menos y do A ao quadrado, a variação do y. Bom, aqui eu tenho A e B sendo os pontos, né? Então, a coordenada, a distância de C para P. De C para P e de P para C é a mesma distância, né? Então, isso vai ser a raiz de 5 menos 3 ao quadrado mais 3 menos 1 ao quadrado. Então, a distância de C para P vai ser a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Distância de C para P vai ser a raiz de 4 mais 4, a raiz de 8 e o 8 fatorado, lembra lá, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1, 2 raiz de 2, né? A distância é 2 raiz de 2, o raio é 5 unidades. E aí, 2 raiz de 2 é mais ou menos que 5, certo? Bom, raiz de 2 é aproximadamente 1,4, então 2 vezes 1,4 vai dar 2,8. Então, a distância entre os pontos C e P é menor que o raio. Ou seja, o ponto está dentro da circunferência. Então, o ponto é interno e não coincide com o centro porque não é zero, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários para mim. Vejo vocês na próxima. Fui!